Olá, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma aula. Hoje é nossa quinta aula. Espero que vocês estejam bem. Mas antes de iniciar a nossa aula, vou pedir para vocês aí desse lado se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações para poder receber nossas aulas. Como é que você vai saber que tem uma nova aula se você não ativa a sua notificação, né? Então, é isso. Então, eu, professora Evanice, juntamente com a minha orientadora, doutora Priscila Passe, estamos com vocês acompanhando nesse cursinho Vem Pro Unir. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é sobre dinâmica. Divertida nessa aula, né? Sobre dinâmica. Então, o que é a dinâmica? Dinâmica é a área de conhecimento da física que estuda a causa dos movimentos, analisando-os e descrevendo de acordo com as forças que são responsáveis por produzi-los. A dinâmica é, portanto, uma das áreas da mecânica juntamente com a cinemática e a estática. Então, quais são os principais temas estudados na dinâmica, professora? Então, os principais temas estudados na dinâmica são as leis de Newton, gravitação universal, o estudo das energias mecânicas, cinética e potencial. Fácil, né? Simples. Então, tudo isso, o que é a força? Porque a gente vai trabalhar muito com força neste capítulo. Força é o agente da dinâmica responsável por alterar o estado de repouso, o movimento de um corpo. Quando se aplica uma força sobre um corpo, podendo desenvolver uma aceleração, como estabelece as leis de Newton, ou se deformar, né? Força gravitacional, existem diferentes tipos de forças na natureza, tais como força gravitacional, força elétrica, força magnética, força nuclear, forte e fraca, força de atrito, força de empuxo e várias outras forças, né? Aqui são só algumas que eu trouxe para vocês. Então, as forças são grandezas vetoriais, que são definidas por módulo, direção e sentido. Vamos lembrar, não esquecer isso, galera. Então, as forças são o quê? Grandezas vetoriais. Vamos relembrar de novo? Que são definidas por módulo, direção e sentido. Não esqueçam isso, ok? Dois tipos de forças são importantes. A força à distância, também conhecida como força de campo, costuma-se incluir força-peso e a força magnética. A força de atração entre cargas e outras. E forças de contato, que são utilizadas, por exemplo, como empurrar ou puxar algo, aplicar tração, força de atrito, entre outros. Então, quando você empurra algo, quando você puxa algo, você vai no supermercado, você não empurra um carrinho? Então, isso é uma força de contato, entendeu? Então, o Sistema Internacional de Unidades a ser utilizado aqui, a grandeza força é medida por unidade de quilograma metros por segundo ao quadrado. E a grandeza Newton. Então, a gente vai usar muito Newton para designar tal unidade, tá? Então, aqui, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos de forças. Aqui temos a força de atrito, que é esse rapaz esquiando. Temos a força gravitacional, né? Temos a força aplicada. Temos a força de arraste. Temos a força elástica, que temos aqui o bichinho numa mola, né? Temos a força magnética, que é o ímã que vai puxando tudo que tem de por perto de ferro. Temos a força da tração ou tensão, que quando você tem aquele cabo de força que você brinca quando é jovem, que ela é tração ou tensão, né? Temos a força de empuxo, né? E a força aplicada. Então, esses são alguns tipos de forças, né? Então, com isso, podemos entrar em aceleração. O que é aceleração? É a grandeza física vetorial e a sua unidade é metros por segundo ao quadrado. Gente, falou em aceleração, metros por segundo ao quadrado. Lembra? Falei isso um vídeo atrás aí, hein? A aceleração mede a mudança da velocidade em relação ao tempo. Portanto, podemos afirmar que
A aceleração é a taxa de variação temporal da velocidade do móvel, ok? Vamos lembrar tipos de aceleração: a aceleração centrípeta, a aceleração gravitacional, a aceleração tangencial e a aceleração de cargas. Cada aceleração dessa tem suas diferenças, tá, gente? Vocês têm que ver as diferenças de cada uma e estudar para saber qual é, porque pode cair uma pegadinha dessa lá no Enem. E não vem dizer que a professora não avisou, porque eu estou botando um lembrete aqui de vermelho para vocês poderem ficarem atentos. Então, para isso, a gente tem que saber o que é massa. Antes de a gente entrar nas leis de Newton, a gente tem que saber o que é massa, o que é peso, né? Então, o que é massa? É uma grandeza escalar que fornece a medida da inércia de um corpo. Por isso, muitas vezes, recebe o nome de massa inercial. A unidade de medida de massa no SI é quilograma, né? Então, o que é o peso? Agora a gente vai entrar no peso. É a força de atração exercida entre corpos que apresentam massa. Toda massa gera seu próprio campo gravitacional. Nesse campo, é responsável por atrair outras massas, por intermédio da força peso. Então, qual é a nossa equação de peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. Fácil, né? Essa equação aqui. Só para você relembrar o que você já sabe, que você aprendeu lá no ensino médio. Então, isso aqui tudo você já sabe, gente. A gente só estamos relembrando, tá? Tá recapitulando, para vocês poderem se sair bem no Enem. Claro, né? Então, o que é gravidade? A gravidade é responsável por definir o peso dos objetos e fazer com que eles caiam no chão após serem soltos. Ela é uma das 4 forças fundamentais da natureza. As outras são eletromagnetismo, força fraca e força forte. O valor da gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Depende muito do livro que você for usar ou do professor que for te aplicar um exemplo, depende muito. Uns usam 9,8 metros por segundo ao quadrado, outros usam 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, com isso, podemos entrar nas leis de Newton. Agora vocês estão preparados para essa, né? Então, quem foi Newton? Por que leis de Newton? Por que a gente tem que falar disso, né? Então, Sir Isaac Newton foi um matemático físico, astrônomo, teólogo e autor inglês que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na revolução científica. O cara foi importante, hein? O homem foi importante. Então, gente, assim, eu dou uma dica para vocês lerem mais sobre ele, que de vez em quando no Enem, alguns exemplos, alguns exercícios, algumas questões do Enem, cai a história dele, e aí vai lá e cai uma aplicação. Aí você vai ter que dizer, né, se é de lei de Newton ou se é de outro físico, entendeu? Se é de Newton ou se é de outro físico. Então, isso às vezes cai no Enem. É bom você também saber um pouquinho sobre a história do físico, tá? Isso é importante. Então, o que é a lei de Newton? As leis de Newton são lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, e lei da ação e reação, que são um conjunto de 3 leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Ok? Aqui mesmo, nesses exemplos, já diz, ó, a lei da inércia, parado, permanece parado. Princípio fundamental da dinâmica, né? Que tem vários, que é puxa, empurra, né? Aceleração, essas coisas. E temos aqui esse terceiro exemplozinho, que é a lei da ação e reação. Nossa, essa terceira lei é a mais fácil de todas. Então, agora a gente vai entrar mais sobre essas leis, né? Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Significa o quê? Que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar de estado por força nele aplicadas. Os estados de repouso é de movimento retilíneo uniforme e caracterizam o que chamamos de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico, respectivamente. Em ambas as situações, a resultante de forças
Fr sobre os corpos é nulo, zero, ok? Então, todo corpo parado permanece parado, é chamada lei da inércia. Em repouso, entendeu? Se você está dormindo, né? E alguém te chama e você continua dormindo, significa que você está em repouso, né? Quando você dorme, você está em repouso, você está parado, está em inércia. Você não quer fazer nada. Então, essa é a primeira lei. E aqui tem alguns exemplos, né? Aqui temos aqui, ó, desse barco. Aqui temos um barco, ele está sendo puxado por uma força F1 e uma força F2. E aqui uma força F3. Então, força resultante é igual à somatória das forças. Você vai somar todas as forças. Vai ficar F1 mais F2 mais F3 é igual a zero. Repouso ou MRU. Por quê? Porque ele está parado, ele está sendo puxado, né? Todos estão sendo puxados pelo mesmo tanto de força, mas o navio não está se movimentando. Então, ele está em repouso, parado. Aqui nesse exemplo tem uma charge, que eu acho bem legal essa charge aqui, que é um corpo em movimento tende a, permanecer em movimento. Muito legal. Aí temos aqui esse da pedra. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Ok? Olha aqui, ó. Ele tá tentando puxar essa pedra, mas ela não se move. Muito grande, né? Então, e aqui, gente, eu coloquei esse exemplo aqui. Isso é um experimento do copo com a cartolina e uma moeda em cima. Vocês podem fazer esse exemplo na casa de vocês, para vocês poderem entender melhor como funciona a lei da inércia. Você pega um copo, coloca um papel sulfite ou uma cartolina, depois coloca uma moeda em cima e puxa, entendeu? E aí a moeda cai. Aí você vai... Ali está sendo aplicado a lei da inércia, né? Porque quando você puxa, então ele cai, ele não se movimentou, ele cai no mesmo lugar, então continua no mesmo local, né? Sem nenhum movimento nenhum. Então, faça esse exemplo aí na casa de vocês, é bem interessante, tá? Super indico aí. Então, com isso, nós entramos na segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. A segunda lei de Newton, ele explica que a força resultante aplicada a um corpo é igual ao produto da massa da matéria pela aceleração adquirida. Ou seja, a soma da força vetorial sobre um corpo produzirá uma aceleração desse corpo diretamente proporcional ao seu momento linear. Desse modo, a aceleração adquirida após a aplicação da força terá a mesma direção e sentido da força resultante. Então, a nossa equação, a famosa equação F, tá? F é igual a m vezes A. Força é igual a massa vezes aceleração, ok? É a famosa fórmula da física, né? Que todo mundo conhece. O que é força resultante? Então, força resultante é a soma vetorial de todas as forças aplicadas a um corpo. De acordo com a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, aqui temos um exemplo, ó. Por exemplo, na brincadeira de cabo de guerra. A equipe que puxa a corda com maior força consegue mover a corda em sua direção e vence o jogo. Quem nunca brincou de cabo de guerra, né? Todo mundo já brincou. Está ali explicitamente a segunda lei de Newton, ok? Quiser entender mais como funciona, é só vocês pegar uma corda e brincar com a sua família de cabo de guerra, que aí você vai entender experimentalmente como funciona a segunda lei de Newton. É isso. Então, aqui temos mais um exemplo, ó. Vamos ler aqui. Exercendo a segunda lei de Newton, Cebolinha? Como assim? Quando você aplica uma força, cria uma aceleração. Quando empurra o carro, ele tem essa tendência de acelerar? Sim, essa é a segunda lei de Newton. Para cada força surge uma aceleração. Agora entendi. Entendeu? Se você pegar um carrinho, seu filho mesmo está brincando, né, com um carrinho, seu irmão, você mesmo está brincando com um carrinho ali, ó. Você aplica ali a segunda lei de Newton e você entende na hora, né?
o significado. Muito simples, né? Então, vamos para a terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? É a lei da ação e reação. Toda força possui uma ação e reação. A força de ação é aquela em que as forças são aplicadas no mesmo modo e na mesma direção. Já a força de reação é quando há uma força no sentido oposto. Desse modo, ambas aplicadas sobre um objeto são sempre os pares. Ação e reação. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma colisão entre veículos. A força de ação, choque, e a reação, deformação, né? Possui efeito diferente de corpo, como vocês podem ver aqui, ó. O carro se chocou com o outro, um ficou deformado e o outro sofreu só um choque, nada demais. Então, quando tem a colisão, é isso que acontece. É a mesma coisa de você pegar uma bolinha, jogar na parede da sua casa, né? Quando você joga a bolinha na sua parede, você tem uma ação. E quando a bolinha bate na parede e volta, ela tem a reação. Você jogou ação, voltou reação. Simples, né? Essa é a lei mais fácil. Tem nem como esquecer. A primeira lei, a segunda e a terceira lei é uma lei muito fácil, simples. Quando você lê a questão, você já entende. Já a segunda lei, você precisa aprofundar um pouquinho mais, porque tem muitas coisas dentro dela. Então, gente, eu estou aqui lembrando vocês, dá uma revisada nas leis de Newton, principalmente na segunda lei, tá? Dá uma revisada, é simples, tá? Qualquer dúvida em relação a vetores, que tem muito sobre vetores, vocês voltam na aula de vetorial, cinemática vetorial, assistam a aula para relembrar, e aí faz os exercícios tá, que são pedidos para vocês. É muito importante isso daí, para exercitar a mente, vocês saírem bem na prova. Então, observe os exemplos de aplicação das forças de ação e reação e quais os seus efeitos em diferentes situações. Aqui temos alguns exemplos. Temos em uma colisão entre dois carros, ambos amassam devido ao princípio da ação e reação. Contudo, o impacto da deformação em um dos carros pode ser maior do que o do outro. Isso ocorre porque o material de um dos carros pode ser mais frágil do que em outro, mas as forças de ação e reação são iguais. Aqui temos o segundo exemplo. Durante o disparo de uma arma, o atirador é impulsionado em sentido contrário da bala por uma força de reação ao disparo. O terceiro exemplo, quando uma pedra atinge uma vidraça, ambos os corpos interagem, provocando a força de ação e reação. No entanto, a força que a vidraça aplica sobre a pedra apenas reduz sua velocidade, enquanto a força que a pedra aplica à vidraça é capaz de quebrá-la. O lançamento de um foguete no espaço gera um sistema de impulsão com motores que expulsam gases em diferentes direções. Ao expulsar os gases em um sentido, o foguete experimenta uma força no sentido contrário. Essa força faz com que eles se afastem da superfície da Terra. Então, gente, esses exemplos aqui são uns de muitos, né? Esse aqui vocês têm uma ideia. Em algumas provas de Enem, cai essas coisas do dia a dia, sabe? Para você poder saber os conceitos. Então, dá uma lida, é importante, né? E essas são as referências. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever, deixe o seu gostei, ative o sininho e até a próxima aula. Tchau!